algo que a gente não tem costume de fazer aqui no Brasil, né? Que é assar legumes. E E bom, lá a galera assa pimentão, essas paradas todas, né? Eu gosto de cozinhar, cara. Eu gosto de cozinhar pra minha família. Pra mim, domingo com a minha família e um foguinho é tudo que eu preciso. Um vinho, uma carne, eu sou um cara feliz pra caralho. É o legítimo gaúcho, meu. Gaúcho, parrilheiro, churrasqueiro. Ô, Diegão, cara, o Trump falou que ele perder a hegemonia do dólar no mundo seria como perder uma guerra, né? Pior, eu acho. pior, eu falei isso. Até onde você acha que ele pode ir pra não perder essa hegemonia do dólar? Eu acho meio inevitável, Rodrigo, sabe? Eu acho assim, ó, o que está acontecendo agora é que, assim, grande parte do domínio americano sobre o mundo se dava não só pelo dólar, mas por um mecanismo que chama SWIFT. Não sei se vocês conhecem. Sim. O mecanismo se usa para fazer pagamentos a nível internacional, sabe? Que, pô, cara, é uma merda. Vamos lá, tu é uma empresa que compra vigas de aço na Alemanha. Tu tem que pedir para o Banco da Alemanha emitir dinheiro para tu trocar para dólar, daí tu manda para os Estados Unidos, daí o cara da China que vende aço tem que comprar dólares para fazer o câmbio, mandar para a Alemanha e tu poder usar o produto. Só que os Estados Unidos sempre usou o SWIFT como arma, sabe? Na verdade, nesse sentido, as sanções econômicas também são uma arma. Sabe? Só que a gente, de novo, como a gente não está acostumado a pensar ética e moralmente sobre o resultado dessas coisas, tu não mede sanção como arma de destruição massiva. Mas, cara, as sanções econômicas mataram mais pessoas que Hiroshima e Nagasaki. Pior que uma bomba atômica, né? Meu, mata muito mais que bomba atômica. Só que a gente não tem essa costume de fazer esse cálculo humano para cada uma das decisões econômicas, sabe? Por exemplo, dizem que no Afeganistão, só durante a etapa de intervenção dos Estados Unidos, morreram 1 milhão de crianças por falta de medicamentos, por falta de remédios. 1 milhão de crianças, cara. Imagina, pô, um genocídio histórico. Mas a gente não tem esse hábito de fazer o cálculo humano do resultado econômico, mas até porque a economia é muito malvada que ela não considera essas externalidades, sabe? A economia como pseudociência, aquela época a economia não é ciência, a economia é muito parecida à astronomia, sabe? A astros zodiacais. Então a economia é muito boa escondendo esses efeitos secundários. Mas voltando, eu acho que muitas vezes essas sanções econômicas elas acabam sendo muito pior. Então os Estados Unidos sempre usou o SWIFT como arma econômica. Então no mercado financeiro, 1 segundo de diferença é uma fortuna, tá? Vamos dizer assim, alguém está vendendo toneladas de soja e tem um cara que faz uma oferta para comprar uma tonelada de soja. Só que o SWIFT fala, eu quero que a Áustria ganhe essa compra e a China perda essa compra. Então eu faço que a transação da Áustria seja 1 segundo mais rápida que a da China. Então, através do SWIFT, os Estados Unidos controlavam o mundo inteiro, velho. O mundo inteiro. Tudo tinha que passar pela porra do SWIFT. Então, por isso que o que aconteceu? Histórica, e por isso que eu retorno à filosofia. As condições materiais produzem as superestruturas ideológicas. Ficou tanta gente por fora do SWIFT, ficou tantos países tão grandes sendo excluídos, sancionados, barrados em guerra, excluídos, que eles falaram, e se a gente organizar um bloco aqui, nós? Sabe? Foda-se os Estados Unidos. Só que durante muito tempo não tinha ninguém para bancar os Estados Unidos, para peitar os Estados Unidos. Agora a China e a Rússia, juntos, eles já peitam. Ou seja, os Estados Unidos têm que pensar, se a gente entrar numa guerra agora, a gente vai desaparecer do mapa. Sabe, tem aquele negócio do MAD, Mutual Assured Destruction. Ou seja, a gente já está num momento onde qualquer guerra envolvendo a Rússia, os Estados Unidos e a China é o fim do mundo. Então, o antídoto para o SWIFT seria o BRICS. Exato. É um antídoto. É um antídoto. Nesse momento, os Estados Unidos é o BRICS. Isso, então. Mas aí você vê, por exemplo, em vez de fortalecer, não sei se a minha percepção daqui está equivocada, ele tem perdido força. Você pega a Índia saindo, a China parece que menos motivada do que já teve, a Rússia mais preocupada com a guerra do que com a parte econômica. O BRICS não tem se fragmentado. Cara, BRICS eu acho assim, que ele teve o... É que, de novo, é estranho, né, Roberto? Como é que a gente vai medir o que é realmente a força do BRICS? Porque se a gente medir tamanho de GDP,
o tamanho das economias do BRICS já são maiores que as economias do G7. Isso é fato medível, tá? Isso é um indicador medível. Potencial de economia a gente teria que medir por quantidade de patentes e inovações, que isso marcaria a velocidade do crescimento da tecnologia nas próximas décadas. Hoje, 9 das 10 melhores universidades do mundo estão na China. A China já é o país com maior quantidade de patentes tecnológicas do mundo. Mas também, de novo, daí se tu tira a China da equação, BRICS não é nada, né? Porque Rússia ela é um pouco maior do que o Brasil, a Índia é uma letrina gigantesca com 1.400 milhões de pessoas, né? Mas é um lixo de país, basicamente. Além de, geopoliticamente, eles são super traicioneiros com o BRICS. E o Brasil, o Lula foi uma merda no encontro de Kazan, e no encontro do Brasil ele foi um pouco melhor, foi soberanista, mas ele de novo não convidou a Venezuela e convidou o imbecil do Boric para falar mal do Putin, tá? Então, cara, BRICS, também tem que lembrar que o invento histórico do bloco geopolítico BRICS, o BRICS surge de um economista americano falando da onde ia vir o crescimento do próximo século. Sério, isso está documentado num livro, tá? Porque é o livro que eu li. O cara tinha já BRIC, B-R-I-C, tá? Até China. Só que ele queria falar que eram vários blocos de oportunidade. Daí ele colocou a África do Sul, porque começava com S. Caralho. Contado por ele, tá? Contado pelo cara que inventou o nome BRICS. Tá? Então, o BRICS é um bloco geopolítico com suficiente motivo histórico para ter coesão? Vamos ver, Vamos ver. Até o momento parece que sim. Tem fragilidades? Sem dúvidas. Hoje eu te diria, a maior fragilidade do BRICS hoje é a Índia e a segunda maior fragilidade hoje é o Lula. Eu acho que a postura do Lula é referente à Venezuela, referente à Bolívia, referente ao Chile e referente também até certa medida à Rússia, são assim, ó, o calcanhar de Aquiles do BRICS hoje em dia. Esse é o meu medo. Mas mesmo assim, eu acredito que os Estados Unidos está se comportando de uma maneira tão autodestrutiva que a própria necessidade de evitar um conflito com os Estados Unidos vai ser a força do BRICS. Sabia tá? Essa é a minha leitura. Sabia que o Lula... E só para terminar... Desculpa, não, fala. Pode falar. E só para terminar esse raciocínio geopolítico, a minha jogada qual é? Ou seja, a minha aposta qual é? A gente não deveria de depender do BRICS. Que nem eu falei, cara, eu comecei falando isso, e nesse sentido eu acho que eu sou um soberanista pro Brasil, igual que muita gente que já foi no podcast com vocês. Sim. Soberania nacional, indústria nacional, autonomia, insubordinação fundante. Mas, mesmo assim, a gente precisa articular um bloco geopolítico ibero-americano. O que quer dizer isso? A hora que o Brasil articular um projeto político com a Argentina, com o Chile, com a Venezuela, com a Colômbia, Equador, Nicarágua, até o México, vale sonhar, até o México, é outra história. Será que a Argentina está disposta? Então, por isso que os Estados Unidos não deixam a Argentina e o Brasil ao mesmo tempo ter um político soberanista. Ou seja, é muito difícil tu ver ao mesmo tempo um governo soberanista no Brasil e na Argentina. Ou é um ou é o outro. Os Estados Unidos nunca vai permitir os dois ao mesmo tempo. Nunca tá alinhado. Então, só para me entender isso aqui melhor, o que você me fala da visão? Porque, por exemplo, realmente para o Brasil era muito, muito interessante, além de oportuno, até pela proximidade, você tem uma relação extremamente participativa de trocas com Venezuela, com todos os países aqui da América do Sul. E hoje você percebe que o Lula, como líder maior, não se preocupa tanto com os amigos, companheiros dele, que ele era declaradamente solidário, e por muito mais participativo, por exemplo, com o Irã, com a Palestina, que também tem o significado, mas não é um abandono dos irmãos aqui do lado? Você entende o porquê disso? Sim. Então, se eu entendo o porquê isso. Cara, uma explicação que eu acho que poderia ser interessante é que mesmo dentro desse bloco alinhado contra-hegemônico, que o BRICS é isso, né? O que os países do BRICS têm em comum?
eles são contra-hegemônicos, eles querem meio que evitar o domínio do SWIFT, ou o petrodólar, ou o Império Militar Americano. Mesmo entre eles, existe uma certa competição, tá? Por exemplo, eu explico o fato do Celso Amorim não ter convidado o presidente Nicolás Maduro para o Fórum do BRICS no Brasil, porque o Brasil é um país que tem energia para vender para os outros países do BRICS. E se o Brasil deixar a Venezuela entrar no bloco do BRICS, o Brasil perde competitividade em alguns produtos que ele poderia vender para os sócios comerciais do BRICS. Faz entendeu? sentido. Então é estranho, cara, porque é muito bizarro. Ou seja, se a gente fosse conversar, por exemplo, só sobre o papel moral e geopolítico histórico do liberalismo. Para o liberalismo, quanto mais dividido e menores os países, melhor. Porque é muito mais fácil o mercado dominar um paizinho de merda de 10, 20 milhões de habitantes que um império, sabe, ibero-americano, de, se a gente reunir todos os países que falam espanhol e português, que é o meu sonho, num só bloco geopolítico, cara, a gente é do tamanho da China. Daí é outra história, entendeu? Sim, sim. Cara, assim, eu fico com um pouco de receio, porque, sim, a longo prazo tinha que ser total sentido o Brasil convidando a Venezuela para participar do BRICS, pensando a longo prazo. Só que o Brasil é um país que sempre pensa a curto prazo, né? Então, assim, nesse momento é interessante só eu estar no BRICS. A Venezuela não pode estar, né? A gente não tem nenhum projeto no Brasil de longo prazo. E aí, falando em soberania nacional, cara, como que a gente vai traçar esse projeto, que é um projeto árduo, velho? Como que a gente vai industrializar o nosso país? Não é uma parada fácil. Todo mundo que tentou sofreu pra caramba. É difícil, você tem que fazer economia, você tem que trabalhar mais, você tem que sofrer, é um processo difícil. Será que a gente dá conta de fazer isso, cara? Então, eu acho que isso, Rodrigo, abre uma pergunta super interessante. Por exemplo, no momento da eleição da Venezuela, o Itamaraty, eu acho que foi o Itamaraty que falou para o Lula se conter em reconhecer a vitória do Nicolás Maduro, né? O Brasil foi meio, sabe, corpo mole. Não falou nem que sim, nem que não. No começo condenou, depois falou que não ia se meter. Foi aí meio... Cara, foi... Sério, geopoliticamente falando, diplomaticamente falando, foi uma bosta. Eles foram péssimos na maneira em como eles reacionaram às eleições na Venezuela, tá? Mas uma coisa que o Brasil tinha que pensar em termos de soberania. Cara, tu gostaria de uma base americana na fronteira norte da Amazônia? Claro que não. O que aconteceria se a Maria Corina Machado tivesse ganhado as eleições na Venezuela? Tu não acha que os Estados Unidos colocariam uma base do lado da Amazônia no seguinte ano, dado que a água do Brasil é um dos recursos mais importantes do mundo? Certeza. Meu, então não tá no interesse, que nem tu falou, não tá num interesse, talvez não imediato, mas no interesse médio e longo prazo, a gente ter países nas nossas fronteiras territoriais que ajudem a defender os nossos próprios interesses geopolíticos? Sabe, esse tipo de coisas que para mim é uma palhaçada politicamente falando. E outra coisa, tá? Vamos lá. Todo mundo falou, não, na Venezuela, por causa da democracia, colocaram na cadeia o maior candidato da oposição. Né? Daí meio que o Lula fez corpo mole, não condenou, depois não se meteu. E agora, cara, com o Bolsonaro na cadeia? Não vão falar exatamente a mesma coisa do Brasil? E ele vai esperar o quê do presidente Nicolás Maduro? Nicolás Maduro vai falar, não, mesmo que naquela hora tu não me apoiou, agora eu vou reconhecer o processo legal do Brasil, vou reconhecer a soberania brasileira e vou falar que vocês fizeram bem em colocar o candidato da oposição na cadeia, e quando for as eleições de 2026 eu vou falar que vocês mandaram bem e não teve fraude. Meu, a pedra tá cantada. Vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu em todos os países da América nas últimas eleições dos últimos 10 anos. A oposição vai falar que foi fraude e vão tentar colocar o outro cara na cadeia. Isso não é um problema brasileiro, isso é um problema da democracia. Nossa, cara, desesperador. Então, e aí é o judiciário que controla essa balança. Então o judiciário tem agido bem? O judiciário que é brasileiro? É. Meu, de novo, eu não falo em termos de bem ou mal. Entender, ou seja, para mim a política, ou seja, o direito é
é um campo ontológico do positivo, não do normativo. Eu não parto a priori de que existe uma maneira certa ou errada de fazer, senão existe uma maneira legal ou ilegal, segundo o marco do país. Então, nesse sentido, eu acho que a justiça brasileira tem provas suficientes para fazer a condena do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e colocar o cara na cadeia. Né? Se isso tem motivações políticas por trás, pode ser. Mas enquanto tiver prova suficiente, ótimo, por mim, morre na cadeia. A gente vê uma interferência muito grande aqui, sabe, de outros países com outras intenções, e aí eu sei lá quem é que tá mais aliado com quem. Diegão, meu medo é só esse. Cara, tem uma galera elogiando muito, assim, sua presença, o pessoal tá pirando você aqui. O Marcelo Marques Porradeiro, que é um brother nosso aqui, mandou uma mensagem aqui e falou assim, cara, pergunta pra ele se existe a necessidade de criar uma frente ou um bloco dos comunistas na América Latina.